Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos nosso especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento, e o fundo do gráfico traz uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi nas últimos 59 dias, representados em quantos desvios padrão o preço se encontra acima da média nesse período. E aí nós vemos que no dia de ontem nós tivemos uma ascensão sem volume, porém essa ascensão continuou no dia de hoje, foi aliás bastante elástica, nos levou aqui nesse momento até os 10.400 e com mais volume. Então amanhã nós vamos ter a confirmação de quanto volume foi realizado no dia de hoje, que termina às 21 horas horário de Brasília, aliás 2 horas e 12 minutos a partir de agora 18 horas e 48 minutos. Nós acreditamos então que estamos nos desprendendo então desse fundo. Como nós comentamos, nós poderíamos ter feito um fundo aqui logo acima dos 9K5, no mesmo nível aqui do fundo anterior no final de julho. Então nós fechamos agosto, a gente comentou na nossa última análise, entregando todos os ganhos obtidos durante o mês. Nós tivemos aí na primeira semana uma ascensão até os logo abaixo dos 12K, e depois então nós fizemos o recuo e devolvemos isso. Agora estamos aí reiniciando esse ciclo, estamos aí então nos 10.400, temos evidentemente a barreira importante dos 10K5, já vamos ver isso no mercado agora, mas estamos aí com mais volume associado a essa alta de hoje, isso é bastante positivo. Até quando não se sabe, mas nesse momento o viés é altista. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Evidentemente, toda a nossa predição não considera esse volume que aconteceu aí ao longo desse dia de hoje, porque ele considera apenas os fechamentos diários, e o último dado, ou seja, o mais recente que ele considera, é às 21 horas do dia 1º de setembro, ou seja, ontem. Vamos aos gráficos então, nós temos aqui 9K8, ou seja, nós teríamos aí uma ascensão até os 9K8, quase os 9K9, isso seria uma ascensão natural, segundo o nosso algoritmo capturou aí pelas movimentações. Então a gente vê que todo esse excesso, praticamente aí 500 tethers, é representado aí por um volume extra, uma força compradora extra aí que aumentou em 5% o valor dos preços. Então bastante interessante aí essa relação. Esse algoritmo ele dá uma dentro de uma normalidade qual que seria o fechamento, então isso permite identificar anomalias. Nesse caso ela é devido ao excesso de volume que ingressou então no ativo. O intervalo admitido para o dia de hoje ia dos 9K7 aos 10K exatamente. Então, uma margem de erro de 1,63%, equivalendo a 73% da variação diária dos preços. A gente começa a ver gradativamente uma dependência um pouco maior do volume, ainda no nível bastante baixo, mas depois desse dia de hoje, a gente acredita que amanhã a gente já tenha tons mais alaranjados, mostrando que o volume vai prestando um papel crescente e de maior relevância na determinação dos preços. Vamos dar uma olhada no outro ativo que a gente preparou para vocês. Hoje é dia de Ethereum, nós temos aí o par Ethereum cotado em Tether, ainda no fundo do canal, fazendo aí uma alta não muito forte, evidentemente não muito elástica, ainda restrito aos $180, nós já vamos ver aí no mercado agora, mas está buscando aí, quem sabe, essa região logo acima dos 200, correspondendo à região mais visitada pelos preços nesses últimos 59 dias, com aproximadamente 35-40% dos fechamentos diários, ou seja, dos fechamentos nesse período, dentro desse intervalo razoavelmente estreito dos 200 aos 220, inferior a isso. Então uma região aí de praticamente 10% de variação nos preços, contendo aí 40% do fechamento diário, mostra aí sim uma certa concentração. A alta de hoje pode sugerir uma direção aí até essa região, que poderia nos dar aí mais uma alta aí de $20, um pouco mais aí de 10% de alta,
a partir aí do fechamento de hoje. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa. Antes disso, a gente comenta o volume bastante fraco nesse par. Temos que acompanhar amanhã para ver se esse volume aumentou, mas o Ethereum então um volume bastante baixo tradicionalmente, e esse viés baixista aí teria que ser quebrado, quem sabe com um pouco mais de volume, mas não é a tradição desse ativo. Nossa expectativa para o final do dia de hoje, 168, bastante baixo o nível, descontando toda essa alta, e aí a gente vê que boa parte dessa queda que aconteceu aí nos últimos dias estaria sendo devolvida hoje, recuperada, então nós teríamos aí, estamos quem sabe os 180, um pouco mais do que isso, então parte da queda recente estaria sendo então recuperada nessa movimentação de hoje. O intervalo admitido 165, 171, a gente vê que houve um suporte aí aos 166, os preços mostraram aí uma resiliência, aí, quem sabe uma sobrevenda a esse nível, e a gente viu também uma dificuldade deles se manterem acima dos 172, então bastante razoável dentro de uma normalidade essa janela, mas em função, como a gente já comentou, desse excesso de volume, o Ethereum conseguiu acompanhar ao menos em parte essa alta, nos levando aí aos $180, 1,84% nossa margem de erro, 57% da variação diária, excelente aí a nossa predição referente a esses dias anteriores. Infelizmente, no dia de hoje, os volumes então traíram então essa predição, mas é bastante satisfatório a gente estar errado quando os preços acabam num patamar superior. Vamos dar uma olhada no mercado agora para exatamente fazer a complementação disso. A gente começa aí o nosso giro com CoinMarketCap. Nesse momento aí o benchmark da Bitcoin 10K3, 10.379, excelente variação aí, praticamente aí $600 aí acima da que nós tínhamos aí ontem, 7% de alta, fantástico. Ethereum logo abaixo de 180 que a gente comentou, 179,64, alta aí razoável, 4%, a gente vê aí mesmo quando nós temos notícia positiva, essas coins, essas altas sobrevendidas não conseguem repercutir o mesmo percentual, elas sempre ficam um pouco abaixo, isso deixa a gente um pouco chateado, mas é natural que o movimento comece pela Bitcoin. Ripple 26,2 centavos, recuperando então essa marca importante dos 26, Bitcoin Cash ainda abaixo dos $300, aliás isso nos surpreende um pouco que ela vem tendo aí o desempenho do Ethereum, normalmente ela já aproveitaria essa alta e cruzaria os 300 para cima, essa é a nossa opinião. Litecoin aí se recuperando, mas muito fracamente, ela e o Ripple aí não conseguindo chegar em 2% de alta num dia como hoje, mostra aí um viés de baixo, uma dificuldade aí que esses ativos estão tendo aí de se recuperar, e Binance Coin então conseguindo aí emplacar 6% de alta, voltando aí para os 22, aliás, perto aí dos 23, e o EOS então teve uma alta modesta aí 3,34, mas conseguiu aí fazer uma certa elevação, ainda bastante tímida. Esse ativo aí que tem se mantido aí deprimido em seus preços aí já há bastante tempo e vem mostrando uma dificuldade de se recuperar. Agora sim, vamos dar uma olhada no volume. BitMEX 3,6 bi, 184% de alta nas últimas 24 horas aí, bastante importante aí essa variação, mas fica nisso aí as nossas boas surpresas. Apesar de a gente estar tendo uma curva ascendente volume, nós vamos ver aqui que as principais exchanges ainda estão com volume bastante baixo ou dentro de uma normalidade. EXX, 1 bilhão nas últimas 24 horas, Binance nem isso, 971 milhões, e a gente tem que começar a procurar as demais aqui embaixo, que mais um sinal aí triste para nós, 875 milhões a Bitforex, e mais embaixo ainda o OKEx com 814 milhões negociados nas últimas 24 horas, que apesar de ter tido uma alta de 62%, não conseguiu cruzar a marca de 1 bilhão. Então a gente está vendo que o volume está bastante tímido, e isso pode ser duas coisas. A primeira é que tem mais alta pela frente caso o volume siga crescendo, e a segunda é que essa alta está perto do fim caso o volume não vá além disso, porque a gente já comentou aqui várias vezes, eu sei que é bastante polêmico isso se basear num volume que pode ser dado como falso, mas enquanto o volume não crescer, nós não vamos romper grandes resistências. Então, com baixo volume, resistências importantes não serão rompidas. E aí nós entramos aqui no mercado direto da Binance, Bitcoin cotado em Tether, a gente tem aqui as nossas figuras gráficas e a gente chama atenção então
Nós tivemos aqui rompimentos aqui de linha de tendência de baixa muito importante, aliás, com bastante volume, que ocorreu hoje às 14 horas e disparou aí essa movimentação, e agora nós estamos aqui abaixo da resistência dos 10K5, que marca o fundo da região de congestionamento, que vai dos 10K5 aos 12K5, que, como diz o poeta, já foi feito há tanto tempo que eu nem me lembro mais. Então nós precisamos reingressar nessa região. É uma resistência bastante forte e nós vamos precisar um pouco mais de volume do que a gente tem apresentado aqui. Vale lembrar, para ter uma ideia aí da proporção que nós estamos falando, nós tivemos até agora como pico de volume aqui as 7.000 unidades, que está aqui registrado nesse candle. Não obstante, nós tivemos uma queda da LTA, que nós acabamos de romper agora para cima. Nós tivemos essa queda aqui com 13.000 unidades, ou seja, praticamente o dobro. Então isso aqui dá uma ideia do volume que a gente gostaria de ver para estar então fazendo de uma maneira convincente o rompimento aqui dos 10K5. Do contrário, a gente deve ficar orbitando aqui entre essa LTA e essa reta horizontal aos 10K5 até que nós tenhamos então volume suficiente para fazer o rompimento. Não obstante, nós estamos aí num momento aí altista, o volume vem entrando aos poucos, ainda não de uma forma consistente, mas repetitiva, e a gente acredita aí, quem sabe a próxima onda de alta aí seja suficiente para nos jogar para cima, para dentro dessa região. A gente chama atenção, passado esse desafio, quem nos espera é a gloriosa e ainda invicta LTB, que vem passando aí logo abaixo dos 11K5, agora nesse momento já aos 11K. Então, estamos levando tanto tempo para rompê-la que ela vem vindo aí, nos esperando aqui, quem sabe aos 11K e quem sabe aos 10K8, depende do tempo que a gente levar para fazer esse rompimento. Se fosse agora esse teste, seria um encontro aos 11K, então nós vamos encontrar ela logo abaixo dos 11K e isso aqui deve estar marcando aí o topo da nossa movimentação, como marcou o topo de todas as outras movimentações nos encontros que nós tivemos. Haja ver aqui no candle de 12 horas, nós tivemos aí sempre testes sem sucesso a essa LTB, linha de tendência de baixa, que agora nos encontra aos 11K, e se nós não tivermos volume suficiente para rompê-la, não o faremos, e aí a gente deve recuar, e todos os recuos que a gente teve nos trouxe de volta para patamares próximos aos 9K, todos eles abaixo dos 10K, de onde, por sinal, recém saímos hoje. Então a gente tem que acompanhar muito bem essa movimentação. Com o volume a gente consegue fazer esse rompimento e aí sim a gente deve ter caminho livre para os 12K5, mas fazendo isso, isso deve trazer um bom ânimo aí para o mercado, que deve enxergar esse rompimento com o sinal altista, uns testes aos 12K5 como quem sabe uma última barreira antes então de procurar novas altas, mas ainda é cedo para falar, os 10K5 ainda estão vigentes e sobre nós ainda tem a intacta LTB nos esperando logo abaixo dos 11K. Vamos aguardar então essas cenas dos próximos capítulos. Antes de encerrar a nossa análise, a gente entra aqui no Ethereum, a gente mostra que também houve um rompimento hoje do importante LTB. Nós não tínhamos desenhado ela a priori, mas ela é uma projeção de uma que nós já tínhamos desenhado aqui anteriormente, que mostra a relevância aí dessas figuras gráficas que a gente vem apresentando para vocês. Então a gente convida vocês a fazer parte do nosso serviço de alertas Wild Horses. A gente tem o plano trimestral R$ 195. Por R$ 195 vocês têm 3 meses de acesso a esse nosso grupo, onde nós divulgamos essas análises aí com projeções e com os limites aí relevantes de movimentação e que, uma vez rompidos, liberam então os preços para altas ou quedas de acordo aí com o contexto. E, por fim, não menos importante, nós mostramos para vocês aqui a Bitcoin em reais com os preços aí fornecidos pela Mercado Bitcoin através da plataforma TradingView. Aliás, excelente plataforma, recomendamos. Conseguimos aí, sem muita surpresa pela elasticidade da movimentação no dia de hoje, romper a LTA aqui para cima, mas ainda estamos aí na casa dos 42K, que se por um lado nos mantiveram acima aí desses fundos. Aliás, essa região 40K, 42K tem sustentado os preços bastante, então não nos deixou mergulhar nos 39, mas ainda não nos deixou praticamente embarcar nos 43, para os quais nós já teríamos aí capacidade de ter ingressado com um pouco mais de elasticidade, mas não podemos reclamar dessa vez,
nós fomos sustentados acima dos 40, agora a gente paga isso um pouco ainda abaixo dos 43. Mas a continuidade da movimentação da Bitcoin deve naturalmente nos levar, quem sabe aí cruzando os 44 nesse dia de amanhã, mantidas as condições que foram vigentes no dia de hoje. Pessoal, esta foi a nossa análise, a gente agradece a atenção à audiência e antes de encerrar, a gente chama a atenção, nossos vizinhos argentinos estão passando aí por uma dificuldade especial aí, uma desvalorização da sua moeda, o peso argentino, 57,5 praticamente, peso argentino por $1, tá? O dólar brasileiro, o real brasileiro, perdão, está em 4,20 praticamente. Então a gente lembra que historicamente essa relação era de 10 para 1, aí quando já estava desvalorizada, agora está praticamente 15 para 1. E essa desvalorização que está acontecendo lá, os controles cambiais de fluxo cambial que estão sendo impostos e o default seletivo que está acontecendo nos títulos de curto prazo aí, emitidos pelo governo argentino, em especial pelo Tesouro argentino. Esses eventos eles podem trazer reflexo aqui no Brasil, manter a cotação do dólar aqui valorizado, ou seja, o real se desvalorizando em relação ao dólar americano. Isso deve ajudar a manter o preço da Bitcoin aqui no Brasil alto, porém, a gente não pode esquecer que se aquele investidor aí está se valorizando em termos da Bitcoin, ele está perdendo então valor em todos os seus outros ativos cotados em reais, quais sejam o seu salário, sua renda que não é em dólar, sua renda que é em reais, sua casa, caso seus imóveis próprios e todos os seus bens nacionais aqui, cujos preços são denominados em reais. Todos esses estão perdendo valor, enquanto a Bitcoin se valoriza. Então, na realidade, a gente tem que olhar então o nosso portfólio de uma maneira mais ampla, que é incluir todos os nossos ativos, mesmo aqueles que a gente não considera disponíveis para trade, porque é dali que vem toda a nossa riqueza, ou, usando o termo inglês, wealth. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar a notificação. Amanhã voltamos com Ripple juntamente com Bitcoin. Tchau!